Nesta aula de hoje nós vamos falar sobre o método dos mínimos quadrados e a linearização de curvas. Esta aqui é uma aula de análise de dados e ajuste de curvas. Nesta aula nós vamos aprender como encontrar a melhor reta que se ajusta a um conjunto de pontos experimentais. Este conjunto de pontos experimentais, a gente esperaria que eles estariam distribuídos mais ou menos acima de uma linha reta, certo? É, a gente vai ter da teoria que temos duas variáveis e a relação delas é linear, quer dizer que uma variável vai ser proporcional à outra. É, é por isso que o comportamento destes dados experimentais seria uma linha reta. E por isso nós vamos ajustar esse conjunto de dados, né? Vamos aproximar ele como se todos eles estivessem mais ou menos distribuídos acima de uma reta. Então, o método dos mínimos quadrados vai nos fazer isso, vai nos ajudar a encontrar a melhor reta que se adequa a um conjunto de pontos experimentais. Desde que a gente espere, né, que existe uma relação linear entre as duas variáveis. Bem, no entanto, na física, nem sempre a gente tem duas variáveis e a relação delas é linear. Às vezes uma variável aumenta não linearmente com a outra, senão aumenta com o quadrado da outra variável, certo? Aumenta como uma parábola. Ou pode uma variável aumentar com a outra exponencialmente. Ou a gente pode ter que a relação entre as duas variáveis é de tal maneira que uma oscila ao mudar a outra. E a gente tem vários comportamentos e o comportamento linear não é o mais esperado na física, é, certo? Então, perante esta situação, a gente utiliza o que se chama de linearização de curvas, nos quais a gente tem duas variáveis que a relação não é linear entre elas, mas mediante umas técnicas a gente pode, a partir desse comportamento que não é linear, encontrar um comportamento que sim é linear, certo? E nesta nova versão desses dados experimentais, em que temos duas variáveis em que tem uma relação linear entre elas, a gente pode ajustar os conjuntos de pontos a uma reta e utilizar o método dos mínimos quadrados para encontrar a melhor reta que se ajusta a esse conjunto de pontos. Então, o método dos mínimos quadrados é muito utilizado por isso, porque mesmo a gente não tendo um comportamento linear, a gente pode linearizar os dados experimentais e utilizar um método para encontrar a melhor reta, para encontrar qual que seria o comportamento desses dados experimentais, certo? Bem, eu vou começar esta aula falando brevemente sobre o método científico. Na aula anterior, a gente falou um pouco do movimento de queda livre, o método científico inaugurado por Galileu. E eu vou complementar essa aula descrevendo um pequeno ciclo aqui do método científico, muito brevemente, certo? Então, o método científico está composto de vários passos. Um desses passos seria a teoria, certo? Então, a gente tem certa previsão teórica. Com essa teoria, a gente realiza experimentos no laboratório e dos experimentos a gente realiza a análise de dados desses resultados experimentais. Tendo feito análise de dados a partir das medições, a gente então obtém nossas conclusões, tá? Ok? Então, esse aqui é mais ou menos um esboço do método científico. Na teoria, a gente parte para experimentos. Com os experimentos, as medições, a gente realiza uma análise e, após a apuração dos dados experimentais, a gente gera certas conclusões, tá? Então, como exemplo, nós vamos falar aqui da teoria do movimento de queda livre, que a gente já discutiu numa aula anterior. Ok? Então,
a gente tinha um movimento de queda livre, certo? Que foi estudado por Galileu. E o movimento de queda livre nos diz que todo corpo cai livremente, né? Livremente quer dizer perante a ação da gravidade somente, desprezando qualquer outra força, o atrito do ar ou qualquer outra força, na queda livre, né? Todo o corpo cai livremente na superfície da Terra, né? Com a mesma aceleração, com a mesma aceleração da gravidade. Certo? Que a gente diz, denomina ele de G, é a aceleração da gravidade, G minúsculo, e o valor é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, Galileu diz: a queda dos corpos é independente do formato, da massa e do volume dos corpos. Todos eles caem exatamente iguais com esse valor da aceleração da gravidade. Desde que a gente despreze qualquer força, o atrito do ar e qualquer outra força, só considerando a gravidade. Então, quando a gente solta um corpo, ele, no campo gravitacional, ele começa a acelerar, começa a ganhar velocidade, e o ritmo do aumento da velocidade, ou seja, a aceleração, vai ser 9,81 metros por segundo em cada segundo. Esse é o aumento da velocidade por segundo, certo? É a aceleração. Ou seja, a velocidade vai começar em certo valor inicial, V0, mas após certo tempo ela vai aumentar, vai se incrementar a velocidade. O incremento vai ser proporcional ao tempo que se passou de queda. Isso aqui nos diz a teoria de Galileu. A velocidade vai aumentar proporcionalmente com o tempo de queda. Tá bem? Isto é, para qualquer corpo sempre vai ter essa lei da velocidade. Todos os corpos ganham velocidade no campo gravitacional, ou seja, aceleram no campo gravitacional da mesma forma, com a mesma aceleração g aqui. Então esse g vai ser o mesmo para qualquer corpo. Tá bem? Bem, então essa aqui é a teoria de Galileu. Com isso, a gente discutiu na aula anterior, a gente realiza experimentos. Nossos experimentos nestas aulas, né, de laboratório didático e física 1, a gente está realizando experimentos utilizando um vídeo, né? E o processamento desse vídeo será via um software que é o Tracker, que eu já falei na aula anterior. Então, nossos experimentos consistem em a filmagem do movimento de queda livre, neste caso. E com esse vídeo a gente utiliza esse software livre, Tracker, e com ele a gente pode obter informações de posições e tempos, certo? Aqui a gente tem os resultados desses experimentos. Nesta coluna a gente tem o tempo, aqui a gente tem as posições, certo? São dados experimentais reais da posição com o tempo. Então do vídeo a gente consegue obter qual que é a posição da bolinha que cai no campo gravitacional, né, em cada tempo. Então estas informações são obtidas via o vídeo e o processamento do software tracker desse vídeo. Com essas informações de posições e tempos, a gente pode calcular a velocidade instantânea do corpo em cada instante de tempo, que é o que aparece aqui, a velocidade, certo? Então esses aqui são dados experimentais e a gente então temos como analisar como se comporta a velocidade da queda que aparece aqui conforme o tempo passa. A gente vai fazer essa análise de dados
E a gente pode construir esse gráfico que aparece aqui nesse canto. Um gráfico de velocidade com o tempo. A gente vê aqui, por exemplo, que para tempos pequenos, né, no início, a velocidade é pequena, mas conforme o tempo aumenta, a velocidade aumenta. E estes são os dados experimentais que nos diz como que muda a velocidade com o tempo. E dessa análise de dados, desse gráfico, né, a gente vê que de fato todos os pontos experimentais se encaixam mais ou menos numa linha reta, né? A gente poderia colocar aqui uma linha, um desenho de uma linha reta aqui, certo? E a gente vê que quase todos esses pontos experimentais se encaixam muito, muito, muito bem a essa linha reta. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que na experiência a gente está vendo que a velocidade cresce com o tempo e cresce seguindo uma lei de uma linha reta, cresce proporcionalmente ao tempo, certo? Então, dos resultados experimentais, dos dados experimentais, vemos que a relação, vemos que a velocidade, né? A velocidade aumenta linearmente no tempo, ou seja, aumenta proporcionalmente ao tempo. Ou seja, a velocidade em um instante de tempo vai ser uma certa constante vezes o tempo, certo? É proporcional ao tempo. E a gente pode acrescentar aqui uma constante, porque essa aqui é a lei que descreve esse comportamento retilíneo entre velocidade e tempo, né? Então, esse aqui é um resultado experimental. A gente diz todos os pontos experimentais mais ou menos estão descritos por um comportamento acima de uma linha reta, que tem essa fórmula aqui, né? A velocidade vai ser uma constante vezes o tempo mais outra constante, ok? Mas se a gente vê nosso resultado experimental aqui e a gente compara este resultado experimental com esta previsão teórica, a gente vê que de fato a gente está verificando a teoria. A gente está vendo que sim, a velocidade aumenta linearmente no tempo, né? E a gente pode, comparando essas duas equações, a gente pode ver que a gente tem uma maneira de obter o valor de V0 da velocidade inicial aqui. Esse V0, se a gente olha para o lado direito, seria dado por esse B. E o fator que está do lado do tempo, o G, que é a aceleração da gravidade, teria que ser dado por essa constante A, certo? Então, dos dados experimentais, a gente tem uma maneira de obter o valor da aceleração da gravidade, certo? Então, a ideia é a seguinte: dados os pontos experimentais, a gente consegue obter uma reta que se adequa melhor a esses pontos experimentais. Esta reta vai estar definida por essas duas constantes A e B. E A e B vão ser dois números, duas constantes, que vão estar dadas pelos dados experimentais, pelo conjunto de pontos, né? O conjunto de pontos vai definir a reta. E com essa reta, ou seja, com esses valores de A e B, a gente pode obter um valor experimental da aceleração da gravidade, certo? Porque se a gente compara o lado direito aqui com o lado esquerdo, a gente vê que a aceleração da gravidade, o G, tem que ser a constante que está do lado do tempo. Então, vendo aqui, essa constante A tem que ser identificada com a aceleração da gravidade. Então, a gente, com este experimento,
dito o movimento de queda livre e a respectiva análise de dados, a gente está vendo como obter o valor experimental da aceleração da gravidade. A gente já discutiu na aula anterior sobre esta parte da teoria e experimentos, né? A teoria de Galileu, como fazer experimentos com vídeo e software. E nesta aula agora nós vamos discutir esta análise de dados. Como obter o valor de A e B, ou seja, como obter a reta que se ajusta melhor e descreve melhor esse comportamento de todos esses pontos experimentais em que a variável V muda proporcionalmente à variável t, certo? Neste caso, a velocidade com o tempo. A velocidade vai aumentando proporcionalmente ao tempo, certo? Então, esse aqui é um exemplo de utilizando o movimento de queda livre, mas em geral a gente pode fazer a seguinte pergunta. Damos duas variáveis, x e y, em que a gente esperaria que o comportamento dela seja uma proporcional à outra, certo? Em que y aumenta proporcionalmente a x, dado esse comportamento esperado da teoria, e dado o conjunto de pontos experimentais, digamos, esses pontos laranja seriam pontos experimentais, a gente precisa, com essas informações, obter a melhor reta que se ajusta e descreve esse conjunto de pontos, certo? Então, essa aqui vai ser a nossa tarefa agora. Qual que é a melhor reta que descreve esse conjunto de pontos experimentais? Aqui eu estou colocando essa reta 1 em azul, temos essa reta 2 em vermelho e essa terceira reta 3 em verde, certo? E, bom, se a gente compara a reta 1 com a reta 2, a gente vê que a reta 1 está um pouquinho mais longe e a reta 2 está mais próxima aos pontos. Então, a gente pode dizer que a reta 2 está mais próxima, então ela descreve melhor esses pontos, certo? Então, é claro que a 1 está muito longe, então essa é uma lei que a gente não é tão boa para descrever esses pontos. A reta 2 seria melhor entre a 1 e a 2. Mas agora, entre a reta 2 e a reta 3, agora a decisão não é tão fácil. A gente vê que os dois, eles descrevem mais ou menos bem o conjunto de pontos por aqui, né? Eles se aproximam dos pontos, mas por essas regiões aqui, elas se afastam. A reta 2 não bate com os pontos, nem a reta 3, certo? Então, como que a gente poderia dizer quem é melhor, a reta 2 ou a reta 3? Certo? Então, a gente vai dizer assim: a reta que descreve melhor o conjunto de pontos experimentais é a reta que se aproxima mais dos pontos. Certo? Certo? Então, a reta que se encaixa melhor com esse conjunto de pontos, a que está mais próxima deles, é a melhor reta, é a que a gente quer, é a que se aproxima mais. Eu quero que vocês notem essa noção, se aproxima mais. A noção de proximidade tem a ver com a noção de distância, certo? Se algo se aproxima é porque tem uma distância pequena. Se algo se afasta é porque a distância é maior. Então, para a gente dizer que essa reta se aproxima dos pontos, a gente precisa primeiro definir uma noção de distância entre a reta e os pontos. E tendo essa definição de distância, a gente pode dizer, essa tem uma distância maior, então está mais longe. Essa reta tem uma distância menor,
Então, como a distância é menor, ela se aproxima mais dos pontos, sabe? Então, essa aqui vai ser a ideia crucial para nós poder encontrar essa reta que se aproxima mais dos pontos, certo? Então, a noção de proximidade vai exigir de nós encontrar encontrar uma definição de distância. Distância entre uma reta e o conjunto de pontos experimentais. Tá certo?